Ele te dará a força que precisares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos filhos na fé, quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani, e com a graça de Deus, com a intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, estamos chegando com o nosso programa Verdade e Vida, este programa de evangelização da Igreja Católica Apostólica Romana, e com a graça de Deus, vamos refletir o Evangelho de Cristo, palavra que cura, que liberta, palavra que nos ajuda a caminhar na santidade e um dia alcançarmos a glória do reino dos céus. Hoje, quarta-feira, 33ª semana do tempo comum, na liturgia sagrada, nós celebramos a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, essas duas colunas da igreja. São Pedro e São Paulo, eles possam interceder por nós, nos ajudando no caminho de santidade, a exemplo deles, possamos doar a nossa vida a Cristo mediante a Igreja de Cristo na terra. O evangelho que vamos proclamar hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 36. O teu Deus que te escolheu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos filhos na fé, celebrando a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, nós somos chamados a celebrar, a rezar pela Igreja de Cristo na terra, a barca de Pedro, porque a Igreja não é, simbolicamente, a arca de Noé. A Igreja é simbolicamente a barca de Pedro. Dentro desta Igreja, nós iremos enfrentar as ondas, as tempestades, as tentações. E muitas vezes, meus caríssimos irmãos e irmãs, esta barca de Pedro parece que vai se afundar. Parece que os ventos, as tempestades, parece que vão virar e destruir esta barca. Muitas vezes tememos, muitas vezes o medo toma conta de cada um de nós, muitas vezes perdemos a fé,
a esperança porque temos medo das tentações, das adversidades deste mundo. Mas esta barca, quem está no comando é Cristo. Pedro é o vigário de Cristo, mas quem está comandando esta barca é o próprio Jesus Cristo, que muitas vezes parece estar dormindo, parece estar demorando, mas Jesus chega sempre na hora certa, na hora necessária, na hora de mandar no vento, no mar, na hora de nos ajudar a enfrentar as tentações do dia a dia. Não tenhamos medo, não tenhamos dúvida também. Dentro da barca de Pedro, que é a Santa Igreja, nós não pereceremos, nós não cairemos, nós não seremos escravos do inimigo de Deus, que é o demônio. Iremos enfrentar todas as adversidades, todas as dificuldades, todas as tempestades, todo o mar revolto deste mundo, mas em Cristo nós venceremos. O que precisamos, filhos, é a fé, é a esperança, é a confiança. Se Jesus mandou esta barca para alto mar e mandou que homens pudessem, dentro desta barca, atravessar a outra margem, dentro desta barca evangelizar, dentro desta barca professar a fé, então nós temos que confiar e acreditar sempre. As dificuldades, as tentações, as provações, Jesus já nos disse e já nos falou que teríamos que enfrentar. Então que São Pedro e São Paulo interceda por cada um de nós. E neste tempo de mar revolto deste mundo, de mar agitado, de tempestades fortíssimas, que parece muitas vezes que vai derrubar a Igreja de Cristo, que vai fazer com que esta barca pereça, nós possamos continuar adorando, glorificando e bendizendo o nome de Cristo, que vem sempre ao nosso encontro. E se Jesus está no comando, então a nossa certeza é que com esta barca, dentro desta barca, nós alcançaremos um dia a glória do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que